Pai de amor, te louvamos e te adoramos. Aqui está a pastora, Pai, para trazer a tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor dê graça, unção, liberdade do teu espírito, em nome de Jesus, Deus. E prepara, Pai, a terra do nosso coração, para que essa palavra frutifique em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, paz do Senhor, irmãos. Que bênção nós estarmos aqui, né? Reunidos nesse friozinho. Obrigada, filha. Mas nós estamos aqui para aprendermos do Senhor, para louvarmos e engrandecermos o nome dEle, né? E hoje eu quero dividir com vocês algo que o Senhor tem ministrado no meu coração, né? O Senhor, Ele, antes da gente falar alguma coisa, né, o Senhor nos ensina. Então, às vezes a gente tem uma falsa ideia, né, de quem está aqui ministrando, parece que já é um super-herói e que já alcançou todos os estágios em Deus. Quem dera, né? Nós somos todos pecadores, como bem disse o pastor, né? Nós todos estamos aprendendo com o Senhor. Nós todos estamos aprendendo dia a dia. E eu amo aprender com o Senhor, né? Todos os dias. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, no versículo 16. Eu quero ler só um versículo, que é o versículo 7. Amém? 1 Samuel 16, versículo 7. Amém, irmãos? E diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém, irmãos? Só esse versículo, né? Essa história, só para a gente dar uma pincelada, é a história de Samuel, quando foi até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, do rei Davi. E ali Samuel foi ungir a Davi. E Jessé, quando ficou sabendo que da descendência dele, da casa dele, sairia o próximo rei de Israel, ele começou a chamar os seus filhos mais vistosos, né? Chamou Abinadab primeiro, que era fortão, de aparência boa, né? Mas daí Deus falou para Samuel esta palavra, que não era Abinadab, não era esse, que era para Samuel não atentar para a aparência, porque Deus não olha como nós olhamos a aparência, Deus olha o coração. Irmãos, e nesse ponto que eu quero falar um pouquinho, Deus olha o coração. Outro dia eu trouxe uma palavra e eu falei que Deus, ele era todo coração. Mas quando eu disse que Deus é todo coração, não quer dizer que ele é todo sentimental. Quer dizer que ele olha as intenções do nosso coração. Que para Deus, o mais importante não é como eu me visto, não é como eu falo, não é o que eu faço, nem o que eu represento. Porque vocês já viram que, vocês que me olham daqui, vocês têm uma ideia de quem eu sou? E quem convive comigo dia a dia, sabe quem eu sou de verdade, né? Mas tem coisas do meu coração e do coração de cada um de nós que só Deus conhece. Tem coisas que nós não contamos. Tem coisas que a gente sente até vergonha. E é isso que Deus olha, toda a intenção do nosso coração. Porque tudo que nós fazemos é uma reação do que tem dentro de mim. E às vezes eu faço coisas boas, mas a intenção do meu coração não é alinhada com o coração de Deus. Então, o que Deus, ele quer fazer conosco? Ele quer
transformar o nosso coração com o coração parecido com o coração de Jesus. É isso que Deus quer, assim, no dia a dia. Às vezes a gente passa por luta, por tribulação. E tem coisas que a gente passa na nossa vida, irmãos, que como a gente sai diferente, como nos transforma, como a gente vê as coisas com ótica diferente. E é isso que Deus vai fazendo. Deus vai transformando as intenções do nosso coração. Né? Às vezes, até a gente mesmo. Eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor, mas com qual intenção? Qual é a intenção do seu coração em ser pastor? Quero ser músico, quero cantar. Mas com qual intenção? Qual é a motivação do seu coração de fazer isso? E, irmãos, não tem assim, às vezes a gente não conta para as pessoas, claro, porque existem pessoas que, lógico, vai nos julgar, né? Tem umas que vão até condenar. Mas para Deus, não tem como eu ir diante de Deus, não tem como eu conhecer a Deus de verdade. Eu posso conhecer a Deus de vir na igreja, de ouvir as palavras, de ouvir tudo que é pregado, tudo que é cantado, mas eu vou ter, como vocês têm de mim, uma imagem de quem Deus é. Eu vou conhecer a Deus de verdade quando eu caminho com Ele todos os dias, quando eu vou falar com Ele todos os dias. E não tem como eu ir diante de Deus e chegar e falar assim: amantíssimo Deus, Criador do céu e da terra. E tem gente que até muda a voz quando vai orar, né? Gente, se Deus conhece o meu coração, Deus sabe o que está lá dentro. Sabe, Deus está esperando que eu vá diante dele e fale assim: Deus, o meu coração é assim. Deus, eu não deveria ter inveja, mas eu tenho. Deus, eu deveria amar certa pessoa, mas eu tenho vontade de dar uns petelecos nela. Deus, eu deveria de perdoar, mas eu não consigo. Deus não tem problema, irmãos, com a nossa sinceridade. Deus tem problema com a nossa religiosidade, de querer acharmos que nós somos corretos e o dono da verdade, e santo, e santo, e santo, 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 santo é Ele. E se Ele não puder nos tornar santos, quem que vai fazer isso? Nós, com a força do nosso braço? Não, nós não vamos conseguir fazer isso. E o Senhor, falando comigo sobre essa sondagem de coração, Ele falou comigo sobre as bem-aventuranças, que está no livro de Mateus, capítulo 5, que fala do caráter de Jesus. O que o Senhor quer é transformar o nosso coração com um coração parecido com o de Jesus. E quando nós lemos as bem-aventuranças, eu não sei se vai dar tempo de eu falar de todas, nós vemos que cada uma delas lembra o caráter de Jesus. E não tem problema, irmãos. Não tem problema de nós sermos limitados, como eu falei, e dizer para Deus: Deus, eu tenho problema, Deus, eu tenho defeito, Deus, me ajuda nisso. Reconhecer o nosso defeito diante de Deus. O problema é a gente mascarar, é a gente fingir que está tudo bem. E, lendo aqui as bem-aventuranças, que começa assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Irmãos, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é uma pessoa assim, bendita, que vai ser abençoada na terra, que ela já tem bênção, que ela é bem-aventurada, que como ela é bênção. E aqui Deus fala que bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que é pobre de espírito? Pobre de espírito, irmãos, não é ser pobre.
não é ter falta de coisas materiais. Pobre de espírito, em nós, eu já até falei isso uma vez, nós somos 3, né? Eu sou esse corpo que vocês estão vendo. Eu tenho uma alma, onde estão os meus sentimentos, as minhas vontades, onde tenho saudade, onde eu sinto vontade de chorar, às vezes sinto raiva, enfim, tudo isso é a alma. E eu tenho o espírito, que é o que habita, que me dá vida. O que move o meu corpo é o meu espírito. Tanto é que quando a gente morre, o espírito volta para Deus e o corpo vai para a terra. O corpo não tem mais vida. E o que é ser pobre de espírito? É esse espírito, a Silvana, que habita aqui dentro desse corpo, ela esvaziar-se de si mesma. É uma pessoa que não vive para si, que não vive em prol das suas vontades, dos seus desejos. É uma pessoa que se esvazia de si mesmo. Jesus, ele era tão assim que ele se esvaziou da sua glória para viver aqui na terra, para nascer de uma mulher, como todos nós nascemos, para saber o que é dores, o que é tudo que nós passamos. O Senhor se esvaziou da sua glória. E Ele nos ensina, irmãos, que nós devemos ser pobres de espírito, que nós devemos sondar o nosso coração, que Ele vê, para saber, Senhor, será que eu consigo ser pobre de espírito? Ou será que eu sou tão cheia de mim mesma? Será que eu não consigo me esvaziar de mim para nada? Será que o que sempre tem que prevalecer por onde eu ando, em todos os meus relacionamentos, é a minha vontade? Será que eu sempre tenho que fazer as coisas do meu jeito? Ou será que eu sempre acho que eu faço melhor, do meu jeito seria melhor? Isso não é ser pobre de espírito, irmãos. E nem é o caráter de Deus. E quando não é o caráter de Deus, ou é o caráter da sua própria alma, que é a nossa natureza adâmica, ou então é a influência que não é do Espírito de Deus, né? Que pode ser de espírito das trevas, enfim. E continuando, Deus fala, a Bíblia fala, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. E esse choro que a Bíblia fala, irmãos, não é um choro de mimimi, né? Às vezes a gente vai diante de Deus e assim, ai Deus, eu preciso tanto disso, Deus, e chora. E às vezes, claro, por coisas muito importantes. Mas às vezes a gente chora por coisas banais, só porque a nossa vontade não está sendo feita. E a Bíblia diz que nós, quando oramos, fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos coisas para o nosso próprio deleite. Isso está escrito na Bíblia. Então, irmãos, tudo que a gente for orar, a gente deve saber se o coração de Deus está naquilo, se a vontade de Deus é aquilo. Porque senão nós vamos ficar pedindo, não vamos receber, porque nós não estamos pedindo coisas que são de acordo de Deus. Às vezes a gente pede até coisas que não são nem de acordo com a Bíblia, que não são nem de acordo com princípios de Deus. Então, sempre que nós formos orar, que o Senhor faça a vontade dEle. Que o Senhor faça a vontade dEle. Eu acho tão engraçado que tem uma bênção, que tem um salmo, que fala, até é um salmo que fala sobre idolatria. Se eu não me engano, é o Salmo 115. Mas se não for, irmãos, enfim, esse número é um salmo. Depois vocês podem procurar no Google, salmo que fala sobre idolatria, que vai sair o salmo que é. E esse salmo fala que Deus, Ele é um Deus soberano, que faz as suas vontades, que Ele não é ídolo, e que Deus faz as suas vontades. E por que às vezes a pessoa prefere um ídolo? E eu não estou falando ídolo de imagem, não. Porque o ídolo, você vai lá, e dependendo, faz o sacrifício lá, e ele
faz a vontade que você quer, né? E Deus, Ele não vai fazer só a nossa vontade. Ele vai fazer a vontade dEle. Né? Por isso que nós devemos orar: Senhor, alinha o meu coração com a sua vontade. Com a sua vontade. E nessa trajetória, o Senhor vai ajustando o nosso coração. Ele vai desconstruindo as coisas que foram construídas ao nosso longo da vida e construindo o coração de Deus. Porque as coisas que vieram, irmãos, às vezes até desde a nossa infância, desde quando a gente era criança, as coisas que a gente ouviu uma vida inteira, essa é a maneira que faz com que a gente tenha uma ótica de toda a vida, né? Por exemplo, se a gente veio de uma casa, quando a gente era pequeno, o pai ficava falando assim: eu tenho que trabalhar porque eu preciso de dinheiro. Menina, você quebrou isso, isso custa dinheiro. Tudo é dinheiro, 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 dinheiro. Aquela criança que viveu naquele ambiente onde o dinheiro é muito falado, onde o dinheiro é muito visado e é muito valorizado, inconscientemente, ela vai pensar assim: dinheiro, eu preciso de dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito importante. Meus pais valorizam muito dinheiro, então dinheiro é uma coisa muito importante. E a gente vai crescendo, a gente cresce, vira um adulto, que às vezes inconscientemente a gente age sempre em função daquilo. E por isso, irmãos, que Deus precisa desconstruir o nosso coração. Né? Às vezes a gente quem não teve, às vezes, um pai presente, ou quem teve um pai, mas que, às vezes, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, não exerceu aquela paternidade de sacerdote, de um pai que cuida, de um pai que orienta, de um pai que dá destino. Essa pessoa tem dificuldade de ver a real paternidade de Deus. Eu tinha muita dificuldade de ver Deus como Ele era, de fato. Porque, embora, assim, eu tenho meu pai vivo, que é um bom pai, mas o meu pai era uma pessoa sem muita orientação. Ele, dentro do que ele pôde criar os filhos, ele criou dentro do seu melhor. Mas, inconscientemente, eu, às vezes, via Deus e achava que Deus era muito parecido com meu pai. Que se eu, assim, desse uma escorregada, que se eu desse uma pisada na bola, Deus ia descer do trono dele com um cajado e me dar uma cajadada. Deus já ia, assim, destruir comigo. Deus ia acabar comigo, porque meu pai era muito bravo, meu pai era muito severo. E eu, inconscientemente, também achava que Deus era severo. Então, assim, o meu relacionamento de oração era com Jesus. Eu falava: Jesus, você é tudo, porque você morreu na cruz por mim. E eu tinha aquela amizade gostosa com Jesus. Mas eu, irmão, tinha dificuldade de chamar Deus de Pai. Embora eu sabia que Ele era Pai, claro, a Bíblia diz. Mas de chamar Ele de Pai com aquela certeza de que Ele é Pai mesmo. E Deus teve que curar isso, que tratando no meu coração, que me mostrando que mesmo quando eu erro, Deus me trata com bondade, com misericórdia. Que Deus sempre tem um novo caminho. Que Deus, Ele coloca a gente de volta quando a gente erra. Que Deus não é esse pai carrasco, né? Não é um pai assim que vai sair batendo, que vai sair nos punindo, que Ele quer alinhar, sim, o nosso coração com o coração de filho, que Ele quer nos fazer filhos maduros espiritualmente, para que nós possamos alcançar a herança, toda a herança que Jesus conquistou na cruz, porque a Bíblia diz que somente o filho maduro, ele usufrui da herança, porque enquanto o filho não atinge maturidade, ele não tem direito, ele não tem o acesso àquela herança. Então, Deus quer nos amadurecer espiritualmente para que nós possamos acessar toda a herança. E esse é um trajeto, esse é um processo da gente, do Senhor com a gente. Mas
Irmãos, não quer dizer que ele, se você pecar, ele nunca mais vai olhar na sua cara. Ou que ele vai te dar uma surra. Ou que ele não vai te perdoar. Não, o Senhor está sempre com os braços abertos. Amém? Sempre com os braços abertos para nos ensinar. E depois aqui no 5 fala, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Irmãos, isso é tão tremendo, essa questão de humildade. E a questão de humildade, ela é uma coisa que vem assim, muito relacionada com a sondagem de coração. Às vezes, é como quando a gente lê lá em Gênesis 13, que que Eva comeu o fruto, e a gente tem a impressão de que Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque eles comeram um fruto que não podia, então eles desobedeceram. Foram expulsos pela desobediência. Mas o que gerou a desobediência? Se você quiser abrir lá em Gênesis 3, você pode abrir para você acompanhar. O que gerou a desobediência foi quando a serpente, Satanás, que possuiu a serpente, falou para Eva, Eva, é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhum fruto daqui? E ela falou, não, Deus não falou isso. Deus falou que a gente pode comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Satanás falou assim, não, mas não é bem assim. Na verdade, Deus falou isso porque Ele não quer que vocês saibam tudo que Ele sabe. Mas se vocês comerem o fruto, vocês vão saber tudo que Deus sabe, vocês também vão ser conhecedores do bem e do mal. Então, o que nasceu no coração de Eva? Nasceu assim, eu quero conhecer tudo que Deus conhece. O que nasceu ali, irmãos? O mesmo que nasceu no coração de Lúcifer quando ele caiu do céu. O orgulho. O orgulho. O contrário de humildade é orgulho. E como o orgulho nos derruba em todas as áreas da nossa vida. Não é à toa que em Provérbios diz, a soberba, que é o orgulho, precede a queda. Irmãos, agir com orgulho, olha, é assim, é você dizer assim, ó, está aqui meu coração, Satanás, você pode entrar e reinar. Porque quem é o dono do orgulho, quem é o soberbo dos soberbos, se Jesus é o rei dos reis, Satanás é o rei da soberba e do orgulho. E ele implanta isso no nosso coração de uma maneira tão sutil, que se a gente não olhar o nosso coração, a gente se acha maior humilde. A gente se acha tão humilde. Irmãos, mas olha, imagine se eu viesse aqui e falasse, eu vou pregar hoje, Ai, como eu prego melhor do que tanta gente. Como eu prego melhor que Fábio. Eu falo tão melhor do que ele. Quanto orgulho. Posso não ter falado nada para ninguém. Mas o meu coração, se ele pensou isso, o que Deus está olhando? O coração. O que Deus está olhando? O coração. E lembra quando Jesus falou, quando no tempo da lei, fala assim, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, lá dos 10 mandamentos. E Jesus fala assim, olha, se você olhar, não precisa nem você cair em pecado com mulher nenhuma. Se você olhar com olhar de desejo, você já está pecando. E Deus conhece o nosso coração. Às vezes a gente não fala. Às vezes a gente não fala nada para ninguém, mas quando a gente se acha superior, irmãos, quando a gente se acha melhor do que alguém, isso é orgulho. Quer saber uma outra coisa de orgulho que a gente não percebe? Quando você vai em algum lugar, que as pessoas, você acha que as pessoas assim são melhores que você. Ou você vai num lugar onde tem gente muito magnata, muito rica, e você se sente diminuído. Isso também é orgulho. Você se sentir melhor e você também se sentir diminuído também é orgulho. Às vezes, irmãos,
Tem coisas que a gente cria muros em nossa volta. Muros, a gente não deixa as pessoas assim falar nada sobre o nosso caráter. A gente rejeita. Isso é orgulho. E como assim Deus usa, às vezes, as situações da vida para tratar o nosso orgulho, né? Como Deus, Ele trata o nosso orgulho. E Deus me tratou muito no meu orgulho quando eu trabalhei ali no Instituto, em muitas áreas, irmãos. Muita coisa. E eu, assim, não tenho vergonha de falar isso, e eu também não olho essa parte, assim, com desprezo. Eu olho isso com o coração agradecido. E obrigada, Deus, porque o Senhor não me deixa estacionada no mesmo lugar. Porque o Senhor que começou a boa obra, porque a gente pensa que a obra que Deus vai fazer na nossa vida é externa. Deus vai levantar meu casamento, Deus vai mudar o meu marido, Deus vai mudar a minha vida financeira, e Deus vai me dar uma casa nova, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. Deus pode fazer, Deus pode, mas esse é o foco de Deus? Não. O foco de Deus é o seu coração. O foco de Deus é o nosso coração. A obra maior que Ele vai fazer é aqui dentro, para nos tornar parecidos com o Senhor. E é linda aquela música que o pastor sempre canta, né? O meu orgulho me tirou do jardim. E como é profético. Porque o que tirou Eva e Adão do jardim? O orgulho de querer ser igual a Deus. E a humildade de Jesus devolveu o jardim para mim. O que devolveu o relacionamento entre nós e o Senhor? É Jesus. Sabe que essa semana eu estava orando? E eu estava orando igual o salmista, igual Davi. Senhor, dai-me mãos limpas, um coração puro e um espírito reto, porque eu quero, Senhor, estar na Tua presença. Eu quero a Tua presença. Sabe quando você... Quem que já foi para a oração e você está lá orando e crê. Parece que você está orando sozinha. E assim, a gente quer orar e quer sentir, né? Eu quero orar, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero chorar. Parece que quando eu não choro na oração, não está valendo. E eu orando e falando isso. E na hora o Espírito Santo falou comigo, falou assim, Silvana, Jesus já rasgou o véu, minha filha. Você tem livre acesso. Não é por causa das suas mãos limpas, nem por causa do seu coração puro, não. É por causa da graça do Senhor. É por causa da misericórdia dEle. Por isso que muito bem falado, o pastor falou hoje, do nosso culto racional. Quando nós levantamos as mãos no louvor, não é porque quer dizer, ai, como ela é adoradora, ai, como ela adora, como ela se rende na adoração. Não, é como nós reconhecemos o quanto Ele é santo. O quanto Ele fez por nós e o quanto nós somos pó. O quanto nós precisamos do Senhor todos os dias para melhorar, para curar e para alinhar o nosso coração. Amém, irmãos? Eu não vou falar das outras bem-aventuranças, porque já vai dar 9 horas. Mas que nós possamos ficar com esta palavra no nosso coração esta noite, que o que Deus sonda e o que é importante para Ele é o nosso coração. Que Deus não tem problema com um coração que está todo errado, porque Deus conserta. Ele vai alinhando, Ele vai consertando, Ele vai colocando as coisas no lugar. Não tem problema de você expor as suas mazelas para Deus. Deus não tem problema com isso. Ele tem problema com o nosso orgulho, que às vezes é tão orgulho, que a gente não consegue nem reconhecer que tem falha. Que a gente se acha a Coca-Cola do deserto, o último bolacho do pacote. Sabe, irmãos, que outro dia eu estava pensando, Deus. A mulher pensa... Eu não sei, né? Não sei se todo mundo é assim, né? Mas o meu cérebro funciona, só para a hora que eu estou dormindo, porque você está sempre pensando, né? E eu pensando assim,
Deus estava falando comigo sobre ídolos do coração, né? Que às vezes a gente não tem ídolo de imagem, mas a gente tem ídolo no coração, né? Coisas que estão ocupando o lugar de Deus. Deus falou assim, para você saber se você tem um ídolo do coração, é só você pensar assim, se eu tivesse, tananã, se eu tivesse aquilo, se aquilo acontecesse, aí sim eu seria feliz. A minha vida seria plena se aquilo acontecesse. Ou então a minha vida não teria sentido nenhum, não teria mais sentido, teria acabado se eu perdesse tal coisa. E eu fiquei pensando, Deus, eu não tenho ídolo do coração não, mas imagina se acontecesse alguma coisa com os meus filhos. Eu fico assim, e se acontecesse alguma coisa comigo? Como que os meus filhos iam viver? Quem ia me substituir na vida deles? Por mais que o Fábio é um super paizão. O Fábio é um pai assim que, eu falo assim, quisera eu ter um pai como o Fábio, ele é um paizão mesmo. Mas eu, irmãos, que tive boa parte da minha vida sem mãe, sei o quanto que uma mãe faz falta. Às vezes não precisa falar nada, basta o cheiro de mãe. E eu ficava assim, o que vai ser dos meus filhos? Quem vai substituir? E Deus falou assim, Silvana, até para isso, se isso fosse acontecer, eu podia levantar uma pessoa. Ninguém é insubstituível. Né? Então, assim, irmãos, nós não somos a última bolacha do pacote, nada. Nem a Coca-Cola no deserto. Nós somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor para tudo. Para tudo. Eu lembro quando Samuel estava no primeiro ano, eu ensinei ele a ler. E quando ele começou a ler, na primeira reunião que a gente foi, que a professora percebeu que ele estava lendo, ela falou isso na reunião de pais, para todos os pais. Olha, a mãe de Samuel ensinou Samuel a ler. E ele vem e ele fala, a minha mãe me ensinou isso, a minha mãe lê isso comigo. E na hora vem o coração da gente enche, né? Daquela infrada, né? Falei assim, gente, cuidado com os elogios. Se os elogios forem bons, claro, você, lógico que acata, mas não deixa aquilo entrar com uma raiz de orgulho no coração. Na hora, o Espírito Santo falou assim, Silvana, você só consegue fazer isso porque eu te auxilio. E é verdade, irmãos, e é verdade. Para ser uma boa mãe, eu preciso do Espírito Santo. Para ser uma boa esposa, eu preciso do Espírito Santo. De tudo, irmãos, eu preciso do Espírito Santo para tudo. Para as coisas que são mais complexas e para as coisas simples também. Também. Como nós dependemos do Espírito Santo para tudo. E que a gente possa ter isso no nosso coração. E sair daqui colocando o coração nos pés do Senhor. Né? Eu queria que você colocasse em pé. E eu sei que aqui, eu acredito que a maioria, mas se houver alguém, né, que não entregou a sua vida para Jesus ainda, que quiser entregar, mas eu sei que na sua maioria todo mundo já entregou, acredito que todos já tenham entregado sua vida para Jesus. Mas hoje é um dia de você dizer para o Senhor, Senhor, está aqui o meu coração, ele é teu. Tem uma palavra na Bíblia que fala, filho meu, dai-me o teu coração. Tem uma outra palavra que fala, de tudo que você tiver que guardar, não guarde o seu carro, nem a sua casa, nem a sua língua. A gente deve guardar a língua mesmo, porque dela profere bênção e maldição. Mas essa palavra fala, de tudo que você tiver que guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes para a sua vida. Então, irmãos, vamos guardar o nosso coração de tudo. Amém? Né? Que o louvor possa tocar um louvor. E durante esse louvor, que você possa entregar o seu coração para o Senhor. Amém? Aí no seu lugar mesmo, em adoração, em rendição ao Senhor, dizendo que nós desejamos ser dele, completamente dele. Amém, irmãos?